O Jutsu Clone das Sombras, o Hirai-Shin e o Edo Tensei, três das técnicas mais icônicas de Naruto. Uma virou a marca registrada do protagonista, a outra transformou o quarto Hokage no ninja mais rápido da história, e a terceira quase destruiu o mundo ninja inteiro. Três técnicas, três personagens diferentes que ficaram famosos por elas. Mas tem um detalhe que muita gente deixa passar batido. Nenhuma dessas técnicas pertence a nenhum desses três. Todas elas foram criadas pelo mesmo ninja, o segundo Hokage, Tobirama Senju. E hoje a gente vai entender por que ele pode ser o personagem mais subestimado de toda a série. Antes de falar das técnicas em si, é importante entender quem era esse ninja. Tobirama Senju foi o segundo Hokage de Konoha, irmão mais novo do lendário Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Enquanto Hashirama era carismático, emotivo e acreditava na paz através da amizade, Tobirama era o oposto, frio, calculista, pragmático. Ele enxergava o mundo de forma lógica e tomava decisões difíceis sem hesitar. Foi ele quem fundou a Academia Ninja, criou os Caçadores Anbu e estabeleceu a Polícia Militar de Konoha. Ou seja, boa parte da estrutura que faz Konoha funcionar até hoje existe porque Tobirama quis. Mas o legado mais impactante dele não foi institucional, foi os jutsus. Porque esse ninja tinha um nível de criatividade e controle de chakra tão absurdo que ele desenvolveu técnicas que os outros ninjas levaram décadas para sequer aprender, e algumas que ninguém mais conseguiu replicar direito até hoje. Vamos começar pela técnica que você mais conhece sem saber que é dele, o Kage Bunshin, o jutsu de clones das sombras. Diferente de um clone normal, que apenas é uma ilusão, o clone das sombras é um clone físico de verdade. Ele divide o chakra do usuário em partes iguais. Existe no mundo real, pode lutar, pode realizar jutsus e quando é desfeito, transmite toda a memória e experiência acumulada de volta para o usuário original. Tobirama criou esse jutsu como um contra ao Sharingan dos Uchihas. O raciocínio era simples. Se o Sharingan consegue rastrear movimentos e prever ataques, como você engana um olho que vê tudo? Com 10 clones idênticos ao mesmo tempo. Qual é o verdadeiro? O Sharingan não consegue diferenciar. Enquanto o inimigo tenta descobrir, você já venceu. O problema é que a técnica consome uma quantidade absurda de chakra. Então a maioria dos ninjas não consegue usar mais do que alguns clones antes de ficarem completamente sem energia. Naruto conseguia fazer centenas porque tinha as reservas de chakra da Kyuubi dentro dele. Sem a raposa de 9 caudas, essa técnica teria continuado sendo proibida para sempre. Agora, a técnica que ficou mais famosa com outro ninja do que com o próprio criador, o Hirai-Shin, a técnica do deus voador do trovão. Funciona assim: o usuário aplica um selo especial em objetos, pessoas ou locais e a partir daí, o ninja consegue teletransportar instantaneamente para qualquer ponto que tenha esse selo, sem aviso, sem demora e com a velocidade que nenhum olho consegue acompanhar. Tobirama criou essa técnica especificamente para combater o Sharingan. Enquanto o Kage Bunshin confundia o inimigo, o Hirai-Shin tornava os movimentos simplesmente impossíveis de rastrear. Nem o Sharingan consegue reagir ao que não tem velocidade, porque não é velocidade, é teletransporte instantâneo. Minato aprendeu essa técnica e aperfeiçoou a um nível que o próprio criador talvez nem tivesse imaginado. Ficou tão associada ao quarto Hokage que a maioria das pessoas nunca para pensar que ela existia antes dele, mas existia, e o original já era letal o suficiente. E chegamos na técnica mais perturbadora que Tobirama criou, o Edo Tensei, a reencarnação do mundo impuro. Essa técnica faz uma coisa simples de explicar e impossível de aceitar moralmente. Ela traz pessoas mortas de volta à vida usando o corpo de uma pessoa viva como recipiente. O invocador oferece parte do DNA da pessoa que quer reviver, sacrifica um ser humano vivo e o morto retorna num corpo que se regenera infinitamente, com todo o poder que tinha em vida, e é obrigado a obedecer quem o invocou. Tobirama criou essa técnica originalmente com intenção militar, ressuscitar soldados mortos para continuarem lutando em guerras e fazer ataques suicidas sem perder vidas reais. Mas o que ele não calculou foi o que aconteceria quando essa técnica caísse em mãos erradas. Orochimaru a usou para ressuscitar o próprio Tobirama e Hashirama como arma, Kabuto a aperfeiçoou e quase venceu a Quarta Guerra Ninja com ela, o próprio criador da técnica foi derrotado por ela e aqui tá o detalhe mais cruel de toda a história. Tobirama nunca usou o Edo Tensei em combate. Ele criou, selou como proibido e carregou o peso de saber que havia inventado algo que poderia ser usado para destruir tudo que ele construiu. Mas por que um único ninja criou tantas técnicas proibidas? Essa é a pergunta que a maioria dos vídeos sobre o Tobirama não responde. A resposta está no contexto histórico dele. Tobirama cresceu numa era de guerras constantes entre clãs. Ele viu o irmão morrer, ele combateu os Uchihas por anos e o que ele mais temia era o Sharingan, o olho que copiava tudo, previa tudo, controlava tudo. Praticamente todas as técnicas mais poderosas de Tobirama foram desenvolvidas como resposta direta ao Sharingan. O Kage Bunshin para confundir, o Hirai-Shin para superar em velocidade. Ele não criava jutsus por mero capricho, ele criava soluções para problemas
reais de sobrevivência. Cada técnica tinha um objetivo claro, uma lógica pragmática atrás, e o resultado foi um conjunto de criações que mudaram o mundo ninja por gerações, sendo usadas por pessoas que nem sabiam que foram criadas para combater um inimigo específico décadas antes delas nascerem. Tobirama Senju criou o jutsu favorito do protagonista, criou a técnica que definiu o quarto Hokage e criou a técnica mais perigosa da série. Fundou as principais instituições de Konoha e morreu como distração para salvar seus alunos numa emboscada, nomeando seu sucessor como último ato em vida. Esse é o ninja que a maioria das pessoas lembram só como o irmão do Hashirama, mas pessoalmente pra mim, ele é meu personagem favorito. Se esse vídeo te fez ver o Tobirama de outro jeito, deixa o like e se inscreve, isso ajuda muito o canal. E me fala nos comentários, qual dessas 3 técnicas você acha que foi a criação mais genial dele? Bom, meu nome é Void, um forte abraço e até o próximo vídeo.